Então, como eu dizia, lá em meados do século passado, meados do século XX, a doutrina brasileira e os tribunais brasileiros, assim, pessoal, não aceitavam dano moral. Não aceitavam. Sabe qual foi o primeiro caso que o Supremo aceitou, o STF? Foi em 68, pouco mais de 50 anos atrás. O relator foi um grande jurista, o tributarista Aliomar Baleiro. Como é que era o caso? Houve um acidente de ônibus no qual morreram duas crianças, de 9 e 6 anos. Pois bem, os tribunais inferiores reconheceram a culpa da empresa de ônibus, a responsabilidade civil pelo acidente. Só que, como as crianças, claro, não trabalhavam, os tribunais inferiores não deram dano moral. Os pais recorreram, interpuseram um recurso extraordinário para o Supremo, né? E o Supremo, pela primeira vez, o leading case é uma expressão que a gente usa no direito, quando é a primeira vez que a jurisprudência enfrenta determinada matéria, sabe? O Supremo deu provimento ao recurso extraordinário e condenou a empresa de ônibus a indenizar os pais pelo dano moral puro, entre aspas, né? Porque dano moral, porque tinha essa visão na época, olha que loucura. Mesmo quem era um pouquinho mais avançado, alguns autores diziam, não, tá bom, a gente até aceita o dano moral, no século passado, né? Mas só quando ele vier junto de um dano material. Ai, como assim? Por quê? Mais uma vez, o Ponte de Miranda disse: que mal entendida justiça é essa? Que mal entendida justiça é essa? Que indeniza o dano moral cumulado com o material, mas não indeniza o dano material, o dano moral sozinho. Que mal entendida justiça é essa, tá, gente? Passaram-se os anos, veio a Constituição atual, né, de 88, e ela explicitamente, no artigo 5º, incisos 5 e 10, ela previu explicitamente o quê? A indenizabilidade do dano moral, tá? A grande polêmica, gente, mais de 30 anos depois, ainda é o quê? Os valores, né? Os valores. Eu darei gravarei só sobre isso, mas é muito difícil, tá? Como eu disse, é quantificar o inquantificável. Teve um caso que eu nunca esqueço, olha que loucura. Uma moça ali ia casar, é um caso antigo, ela foi ao buffet de festas marcar os últimos detalhes do casamento dela. Lá chegando, ela foi brutalmente atacada, parece por 5, 8 cães de guarda do dono do buffet. Ela foi dilacerada. Teve que passar por múltiplas cirurgias de reparação. Por que eu estou contando esse caso? Sabe quanto ela recebeu de indenização? 50 salários mínimos. Pessoal, 50 salários mínimos na época era o valor padrão que o STJ dava para a inclusão indevida em cadastros negativos. Serasa, entendeu? Tem comparação possível entre os casos? Tem comparação? Percebe? Um dano existencial gravíssimo para um dano simples como esse. Se bem que o dano, não, eu voltarei a isso depois, tá? A coisa do nome sujo, tá? É um dano simples para quem tem dinheiro, tá? Para pessoas mais humildes, a coisa do nome, ter o nome sujo, sabe? Pesa muito, pesa psicologicamente, pesa no dia a dia, tá? É uma coisa muito, eu nunca lembro, eu nunca esqueço. Uma vez um cara, faz uns 15 anos isso, foi chamado pelo governo federal da época, presidente da República da época, para ser ministro da Previdência. E ele aceitou, na boa. Aí, na semana seguinte, os jornais descobriram que as empresas dele deviam milhões e milhões de reais para a Previdência, entendeu? E o cara, de boa, aceita ser ministro da Previdência, entendeu? Quero dizer com isso, tem gente que deve, gente, milhões e dorme tranquilinha, tranquilinha. Às vezes uma pessoa humilde tá lá com uma conta de 100 reais sem pagar e fica sem dormir, né? Porque tá com o nome sujo e tal. Então isso tem que ser levado em conta também. Bom, mas Felipe, sobre o dano moral. O que é a chamada dupla função do dano moral? Hoje não seria nem só dupla, seria tripla. Mas é a seguinte, gente, além da função compensatória, lembra que eu falei?
que no dano material, a natureza jurídica do dano é reparatória ou ressarcitória, porque volta a situação ao status quo ante, a situação que havia antes do dano. No moral não volta não, tá? No dano moral, no dano extra patrimonial, você não volta ao status quo ante. Lembra que eu falei isso? Por isso que a doutrina fala que a indenização aqui é compensatória e não reparatória. Mas além da natureza compensatória, do dano moral, tem também a função punitiva. Tem também a outra função mais atual, que é a função preventiva ou do desestímulo. Quer dizer, a indenização, gente, no dano moral, sobretudo aqueles casos em que ele sabe há um grave desrespeito ao ser humano, ao interesse existencial ali concreto, você tem que dar um aviso para que a sociedade que condutas como aquela não são toleradas. Não são toleradas, entendeu? Não são toleradas. Aquele caso no Rio de Janeiro, né, como esses casos sempre se repetem no Rio, né? Deus do céu, sabe-se lá por quê? Eu não sei eu acho que eu não citei esse na primeira direita notícia, não. Eu acho que eu citei em outra aula, mas se eu citei, perdão, vou citar de novo. A moça era uma empregada doméstica, trabalhava num apartamento de altíssimo padrão na Barra da Tijuca, no Rio. Ela acordou 5 e meia da manhã, não sei, bem cedo, ou 4, sei lá, para pegar 2 ou 3 conduções, ônibus, para chegar cedo no posto de saúde para pegar a senha para conseguir ser atendida. Ela dormiu no emprego, né? Pois bem, estava no ponto de ônibus, na Barra da Tijuca, esperando o ônibus dela. Parou um carro com 3 playboyzinhos dentro, que voltavam de uma balada, de uma boate. Espancaram ela brutalmente, roubaram o celular dela, os caras eram bem ricos, e roubaram todo o dinheiro que ela tinha, R$ 46. Graças a Deus foram presos. E disseram como justificativa, não, a gente achou que era uma prostituta. Por isso que a gente bateu. Ainda falaram isso, a gente achou que era uma prostituta. Percebe? Gente, por isso é que eu falo que às vezes a sanção hoje está havendo uma refuncionalização do direito privado, da responsabilidade civil. O que é que significa, Felipe? Que funções, como a função punitiva, a função preventiva do direito, que antes eram exclusivas do penal, não, hoje não são exclusivas não. Hoje essas funções, elas podem acontecer também no direito privado, também no direito civil, também no direito do consumidor, também no direito do trabalho, tá? Pode sim. Esse caso que eu citei, por exemplo, sabe qual foi a sanção que o STJ confirmou, a indenização para os boizinhos? Que as famílias tinham dinheiro? R$ 500 mil. Indenização por danos morais. E foi elevado com base em quê? Com base na função punitiva, sabe? Por isso aqui, eu acho que concretamente, nos casos concretos, ela desempenha sim uma função jurídica, sociológica, muito importante no Brasil. Nunca me coloquei dentre os autores que criticam a função punitiva no Brasil, sabe? Eu acho que ela é importante, sim. Ela é importante, sim. Tem vários casos que eu posso citar. Eu citarei depois, eu citar um deles, mas ele é muito longo. O caso um caso até engraçado. Houve uma... É bem antigo, tá? O SBT, canal de televisão, tinha um programa chamado SBT Repórter, um programa jornalístico. Eles foram fazer uma reportagem numa cidade gaúcha chamada Colinas do Sul. O que era a reportagem? Era uma comunidade de naturistas. Sabe o que é naturismo? Naturismo é aquele pessoal que vive pelado, sem roupa e comunidade. Tá? A comunidade, o SBT propôs ir lá, a comunidade aceitou, tá? Só que exigiu por contrato que as imagens lá feitas,
apenas poderiam ser usadas nesse programa, no SBT Repórter. Por quê? Porque era um programa que tinha um cunho mais jornalístico, um programa que não tinha tanto cunho sensacionalista. E a comunidade queria mostrar que lá viviam avós, netos, famílias, entendeu? Que não era aquela coisa que muita gente imagina. Pois bem, o SBT, pá, assinou, aceitou. Foi lá, fez as imagens, beleza. O programa SBT Repórter foi ao ar, de fato, com cunho mais jornalístico. Só que o SBT pegou as imagens e na semana seguinte usou onde? Pode imaginar? No programa do Ratinho. Usou as mesmas imagens que o pessoal queria preservar no programa do Ratinho. E o Ratinho com os piores comentários. Uma mulher gorda dessa, deve ter vergonha, uma velha dessa, né? Com as banhas tudo de fora. Imagina, no close, sabe? Tudo que eles não queriam. Tudo que eles não queriam. Tá? Aí o STJ, por isso que eu lembrei desse caso aqui, ó. O STJ usou a função punitiva do dano moral para aumentar a indenização contra o SBT. Disse, olha, na guerra por audiência não vale tudo não. Não vale tudo não. Tá? Não vale tudo não. Nessa guerra por audiência. Se elevou o valor da indenização por dano moral. Contra o SBT, deu quase, na época, os valores eram muito maiores no passado, tá, gente? Muito mais maiores que hoje. Deu quase R$ 200.000 para cada uma das vítimas. Imagina, uma fortuna hoje, né? Eles já não gastam com roupa, né? Então, é um valor realmente muito maior do que os valores hoje, tá? Mas é isso, gente. Meu tempo por aqui acabou. Eu volto no próximo bloco falando sobre a tutela preventiva e muitos aspectos atuais, importantes, sobre o dano moral, inclusive casos gerais, exceções, enfim. Inclusive, se é possível ou não, falarei depois também, o dano futuro. O dano futuro é indenizável? Enfim, serão essas, entre outros temas, que trataremos, tá? Muito obrigado mais uma vez e conto com você no próximo bloco.